Então vamos lá. Hoje eu acredito que esse tema dessa noite é a base para o nosso desenvolvimento pessoal, para nossa transformação íntima e para que a gente comece a destravar muita coisa na nossa vida. Por quê? Vamos falar de filhos que querem, por amor, cuidar dos pais. Então, eu vou deixar bem claro aqui as situações em que este cuidado acaba sendo prejudicial aos filhos e aos pais, né? Então, eu já começo deixando bem claro aqui para vocês que eu não estou falando daquela situação pontual em que os pais, com idade avançada ou por algum acidente, algo que acontece muito difícil, que acomete a saúde, que realmente faça com que esses pais precisem de cuidados especiais, de uma rede de apoio, tá? Para seguirem na vida. Então, se isso acontece, é óbvio que um filho que tem um vínculo, né, próximo aos pais, ele vai se colocar no papel de auxiliar os pais e de ofertar os cuidados necessários. Eu não estou falando deste momento específico. Nós vamos falar aqui de uma dinâmica normalmente inconsciente para nós, de quando nós, filhos, queremos, de novo, por amor, porque é sempre um amor gigante que nós nutrimos inconscientemente pelos pais. Nós queremos preencher os vazios dos nossos pais. Nós temos um ímpeto de mudar o jeito deles serem, os seus hábitos, o estilo de vida, dar pitaco no que eles devem ou não fazer. A idade vai avançando, a gente vai querendo proteger demais, né, e tirando a autonomia, às vezes antes da hora, porque, né, as coisas vão se apresentando, mas às vezes os nossos medos são tão grandes que a gente já acelera, né? Por exemplo, vai parar de dirigir, já tá na hora. E às vezes os pais ainda conseguem levar aquela atividade por mais tempo, né? Enfim, quando a gente está neste papel, e olha só, nós podemos, enquanto filhos, estar no que nós chamamos, dentro da psicologia, parentalização, na inversão de papéis com os pais desde criança. E isso na constelação familiar, que traz as leis do amor, as leis dos vínculos, fica claro, claríssimo, que muitas vezes os filhos estão já tentando salvar os pais, tentando preencher vazios dos pais, tentando, por exemplo, não dar trabalho, ser aquele filho extremamente responsável, uma criança já, né? Porque os pais estão em muitos conflitos, então para ele ser visto, ser amado, para sobrar amor para ele, essa criança já está em autossacrifício, tá? Então tudo isso a gente pode começar a desenvolver desde cedo e levar para a vida adulta. E eu posso dizer com propriedade assim para vocês, nesses 10 anos, 12 já de autoconhecimento e 10 anos como terapeuta. Eu completo esse ano, completei. Que todos nós, em alguma medida, nós temos inversão de ordem com relação aos nossos pais. Então, vamos lá. Se é por um amor mesmo, de querer cuidar, de querer mudar alguma coisa na vida deles, se é desse lado ou se é do outro, quando eu tenho julgamentos muito severos e não concordo com a atitude dos meus pais, com o que eles puderam me dar, enfim, é como se eu também me colocasse no lugar deles, muito crítico, né, e julgasse tudo aquilo que eles puderam passar adiante. Isso também é se colocar no lugar, tentar se colocar no lugar dos pais, ou seja, ser maior do que eles, né? E isso nos enfraquece de uma tal maneira, porque eu brinco assim, ó, pode um elefante querer, uma formiga querer carregar um elefante nas costas? Energeticamente é a mesma coisa, um filho querer cuidar dos pais, se preocupar demais, querer ajeitar a vida dos pais, querer melhorar a vida dos pais.
é como se ele pegasse toda a energia vital que deveria estar sendo usada na vida dele, nos vínculos dele, no casamento, no namoro, nos filhos, na profissão, e colocasse tudo voltado aos pais. Essa pessoa, ela pode entrar em esgotamento energético, emocional e físico, porque o físico é o último a ser abalado. Quando o físico começa a gritar, meu amigo, busca ajuda, porque você já tá numa estafa tal que o teu corpo já tá mostrando, tá? Então, esse cansaço que vem, esse é um esgotamento mesmo, vem da inversão de ordem muitas vezes, né? E você fala, caramba, eu não consigo descansar, eu não consigo reabastecer as energias, eu tô sempre cansado, o que será isso? E investigue, porque faz parte dessa dinâmica inconsciente de querer cuidar dos pais, a consequente estafa energética, que você não está enxergando, você não sabe que é assim que funciona. Porque existe a lei da ordem, né? Então, a lei dos vínculos, criada por Bert Hellinger, é como a lei da gravidade, que você não precisa acreditar nela, você não precisa conhecê-la, mas você vai funcionar a partir dela. Você vai sofrer as consequências dela. Se pula de um prédio alto para você ver o que vai te acontecer. E isso foi uma fala do médico constelador que eu gosto muito, que é o Dr. Adailton Meira, e ele fez um podcast e falou, e eu estou utilizando as palavras dele, mostrando que nós, consteladores, facilitadores de cura através da constelação, nós estudamos as leis dos vínculos. E leis são leis, e é assim que funciona. Então, a lei da ordem, ela diz, os pais são grandes e os filhos pequenos. Os pais dão e os filhos recebem. E isso começa pela vida, que é passada para os filhos. E aí eles ofertam, se eles podem, né, cuidados, proteção, encaminham para a vida, referências, educação e assim por diante. Né? E quando os pais estão em conflitos, e de novo, todos os pais são imperfeitos, eles têm algum grau de conflito, de imperfeição, e uma tendência natural é este filho fazer isso aqui, ó, querer ser maior que os pais. Eu até coloquei a foto aí na divulgação da live, os filhos carregando os pais no colo. É como se fosse uma fotografia do inconsciente, né, de uma dinâmica familiar muito comum, em que os filhos tentam fazer isso. Eu fui essa filha que por muito tempo tentei salvar, resolver, tentei assumir tudo. Não chorava diante dos meus pais para não demonstrar fragilidade, para não preocupá-los. Vejam em que ponto chega. Eu lembro que quando eu já estava fazendo os cursos de constelação, a minha avó paterna, mãe do meu pai, minha avó Zezé, que eu muito amo, faleceu. Foi a primeira pessoa muito próxima a mim que falece. E foi muito forte para mim perdê-la, porque eu estava num momento de uma reconexão profunda com a minha família e reverenciando a força dos meus antepassados, né? E eu lembro que eu estava recém-transferida para Curitiba como jornalista, eu era repórter, e eu saí, claro, naquele momento, e fui para São Paulo pro velório da minha avó. Eu lembro que quando eu cheguei no cemitério, ali no velório, eu desabei a chorar, e era uma emoção de ver toda a minha família reunida, porque ela com muitos filhos, e o sonho sempre foi ver os filhos reunidos, juntos, né? E eles estavam ali, honrando aquela mulher, né? A história dela, a força dela. E o meu pai me viu chorando muito, e eu corri, abracei e fiquei no colo dele, como filha, pequena, e vi ele grande, me amparando. Ele olhou para mim, ele cresceu, porque meu pai é o filho mais velho, né? E estava com ela na hora da morte. Então, ele também estava fragilizado, mas quando ele me viu precisando de um colo, ele cresceu. Ele cresceu, ele me abraçou. Ele olhou pra mim meio assustado e falou assim, eu nunca te vi chorando, filha. E ali caiu uma grande ficha pra mim. O quanto que eu tinha violado as minhas fragilidades, meu campo emocional, para não demonstrar para os meus pais que eu estava sofrendo.
para não preocupá-los, quando na verdade eles são os grandes, eles têm todas as condições de me amparar. Mas eu, por um amor gigantesco, nem deixava os problemas chegarem até eles. Mas esse dia eu não consegui, foi mais forte do que eu. E eu ver o meu pai grande me amparando. Gente, eu me entreguei para aquele colo, sabe? Eu me permiti sentir a tristeza, me deixar fragilizar por aquele momento. E eu senti meu pai. Eu senti um colo que eu só lembrava de fotos, pequenininha, né? Porque todas as vezes que eu às vezes chorava por uma frustração amorosa, alguma coisa, eu ia chorar na rua. Então, eu tô compartilhando com vocês porque essa é a minha história. Eu levei alguns anos para entender o que é ver os pais grandes e parar de julgá-los, até mesmo incapazes de lidar com a minha dor, fracos, a forte sou eu. E naquele momento meu pai me deu uma aula. Ele falou assim, essa é a ordem, filha. Eu estava aqui e eu consegui. E eu poderia imaginar que meu pai não tinha essa força. Lá no meu inconsciente, ele me surpreendeu e me mostrou. O grande sou eu. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho assim algumas boas histórias com relação a ir para o meu lugar de filha, né? A ver a fortaleza dos meus pais. E agora eu vou compartilhar com vocês também uma cura muito importante que eu tive com a minha mãe. Porque a minha mãe, todo mundo que a conhece sabe, é uma mulher muito forte, né? Então, é como se eu não tivesse dúvida que ela fosse forte. Mas é como se eu quisesse dividir com ela o fardo de muitas coisas da vida. Então, eu vi a luta dela, né? Em todos os momentos da vida. Então, é como se eu quisesse ser aquela filha companheira de dividir a carga. E aí, eu tinha que ser muito forte, entende? Então, minha mãe fala que desde criança eu sou uma criança que não chora, que não dava trabalho. E recentemente o meu pai teve um AVC e minha mãe passou a ser a cuidadora principal dele, e porque ele perdeu os movimentos, né, perdeu a fala. E eu descobri uma força que não é só essa força da vida, assim, do dia a dia, né? É uma força. Eu também já sabia que estava na minha mãe, mas eu vi, né? Aquilo ficou muito claro para mim. Uma força espiritual, da resiliência, da aceitação das coisas como são. Então, a minha mãe me deu uma aula, porque muitas vezes eu tinha uma impaciência, uma pressa, sabe? De fazer as coisas. E vendo minha mãe confiar que se as coisas estão acontecendo dessa forma é porque era o que era possível. Mais uma vez eu me dei a oportunidade de ver a minha mãe grande e eu pequena. Então, esse olhar nós temos a chance de desenvolver ao longo da nossa vida. Eu estou dando exemplos aqui para vocês porque eu acredito que o exemplo seja a maneira mais direta da mensagem chegar, né? E outra coisa assim que é muito forte para mim é que, como eu já tinha visto meu pai muito grande e essa imagem não mudou mais para mim, toda vez que eu chego para cumprimentar meu pai no quarto, todos os dias, a gente desenvolveu naturalmente um código. Ele pega na minha mão e ele aperta forte. É como se ele dissesse, eu tô aqui, eu sou forte, eu sou grande, conta comigo. Então, me emociona, gente, porque quando a gente se permite ver os pais grandes, porque eles já estão carregando muitos traumas, uma infância muitas vezes difícil, uma luta pela sobrevivência, eles estão carregando dores emocionais que muitos dos nossos pais, pelo histórico que têm, às vezes nem teriam filhos. E eles têm a grandeza de passar a vida adiante.
e essa vida chega até nós. E não há nada mais precioso que a vida. Então Bert Hellinger diz assim, ó: dos pais nós recebemos tudo, aquilo que nos preenche, aquilo que é o necessário e aquilo que nos falta. Então, se eu não recebi afeto, carinho, abraço, compreensão, uma palavra, uma orientação, isso me faltou, isso eu posso conquistar hoje. Por quê? Porque eu tenho a minha vida. Eu tenho a oportunidade de estar aqui e construir isso. Então, se me faltou como filho, como filha, eu posso ofertar para o meu filho e restabelecer uma qualidade de vínculo que os meus pais não conseguiram ofertar, e tudo bem, porque assim é o caminho evolutivo, né? Agora, eu quero explicar para vocês qual é a comunicação inconsciente que acontece quando eu julgo os meus pais. Quando eu olho para os meus pais e eu penso assim, ó: ah, minha mãe poderia fazer uma caminhada, ela poderia cuidar dela, ela poderia participar de um grupo de terceira idade. Vamos lá. Meu Deus do céu, vem na terapia, pelo amor de Deus, que me ajudou tanto, pode te ajudar. Tudo isso, por trás disso, tem um julgamento. A minha mãe não cuida dela, a minha mãe é irresponsável, a minha mãe não tem força, a minha mãe não quer saber de nada, a minha mãe tá fechada para novas ideias. Tem um monte de julgamento. E isso chega para os nossos pais assim: não sou aceito como sou, não sou amado como sou, estão exigindo de mim algo que eu não tenho para dar. E os nossos pais, meus amores, eles são de uma geração que carregam já muitos traumas de não aceitação, de não poderem muitas vezes ser quem eles gostariam de ser. E aí, os filhos, quando olham e não aceitam os pais, eles sentem novamente a rejeição. E sentir isso, porque é tudo inconsciente, de um filho é muito duro. Então, do mesmo jeito que eu estou criticando, muitas vezes eu não preciso nem verbalizar, mas internamente eu estou na crítica com relação aos meus pais, o que eu vou receber de volta? Crítica. Os meus pais, eles vão reproduzir aquilo que eu estou fazendo. E aí, muitas vezes, começa um embate, começam as brigas, os conflitos diretos. Quando eu passei a entender que a minha mãe, por exemplo, não vir na terapia, tudo bem, é uma escolha dela. Um exemplo, tá? Porque eu trabalho com isso, então é óbvio que eu queria que a minha mãe viesse. Mas se ela não quer vir, eu passei a entender que a minha mãe, ela encontra o canal dela de ampliação de consciência, de comunicação com o espiritual do jeito dela. E que não é o meu. Então aqui, talvez ela não teria essa mesma identificação que eu tenho nesse universo. Entendem? A minha mãe... Então vamos lá. O que eu emiti de informação sem falar nada? Só mudando a minha percepção. Eu disse para ela: mãe, te aceito, mãe. Entendo, respeito e reconheço o teu jeito de entender as coisas, o teu jeito de evoluir, o teu jeito de fazer. Certo? Ela passou também a olhar para mim e parar, às vezes, de implicar com pequenas coisas, porque o respeito chegou lá, chega aqui também. Então, ela também se acalmou. Não precisa ficar apontando para mim coisas que, às vezes, me chateavam. Ah, faz assim, Foi saindo do controle, de querer, às vezes, até me orientar, mas de que maneira? Da maneira dela. Da visão dela de mundo, do que ela acha que é bom. E eu e minha mãe, nós somos muito diferentes. Né? Então eu tive, muito parecidos em algumas coisas, mas às vezes a maneira como eu lido com algumas situações são muito diferentes, né? E tudo bem, mas aí precisa ter uma via de mão dupla de aceitação, respeito e empatia, se colocar no lugar do outro e entender. Então isso é muito importante. Vejam bem, tudo aquilo que a gente julga, e principalmente nos pais, gente. Porque como os pais deram a vida, eles são os grandes,
e essa é uma lei, a lei da ordem, lei do fluxo do amor, ó, eles são os grandes. O amor, eu brinco, que é como uma cachoeira, ele vem lá dos antepassados, dos avós, dos pais, vem na escadinha, ó, passa dos pais para nós. Se eu tento fazer isso aqui, ó, eu tô invertendo ordem, eu tô saindo do meu lugar. Eu estou normalmente julgando, querendo dizer o que é melhor para os meus pais, ou que eu sou melhor que eles, enfim. O fluxo de amor para de fluir. Então, o amor que fortalece, ele está ancorado na aceitação e no respeito de quem os meus pais são e do que eles conseguem ser. Então, vamos lá. Tudo aquilo que eu julgo, outra lei universal, princípio, que regula a nossa vida no nível inconsciente, a gente não sabe. Tudo aquilo que eu julgo no outro, e principalmente nos pais, eu tendo a repetir. Eu tendo a fazer igual ou pior. Por quê? Porque esse é um mecanismo do universo dizendo assim para nós. Ou da criação, dizendo assim. Ah, você julgou tanto a violência do seu pai, quando às vezes se descontrolava, batia ou gritava, enfim. De repente você vai lá, perde a paciência com o seu filho, ele te leva à loucura, e daí você mete uma chinelada, dá uns berros, aí você fala, meu Deus, eu tô reproduzindo aquilo que eu julgava. Tô fazendo igual, não acredito. Aí você entra na culpa. Ao invés de entrar na culpa, eu vou deixar a dica aqui. Como é que você transmuta isso? Como é que você transmuta, que você limpa esse traço? Você vai olhar pro seu pai, porque é por isso que vem a repetição. Pra você curar aquilo. Então você vai olhar pro seu pai e vai falar assim, pai, agora eu te entendo, pai. Agora eu tô no seu lugar. Agora eu tô vendo que o descontrole é humano, que eu, mesmo sem, vamos dizer assim, sem acreditar que esse seja o caminho, eu me peguei sendo violento também, ou seja, sou imperfeito também. E a partir de agora eu escolho fazer um pouco diferente, sem julgar você mais, pai. Porque agora eu entendo que a gente pode fazer diferente. Que você muitas vezes foi criado já assim e passou o que você tinha. Da maneira, repetindo um exemplo, porque a mente ela vai se moldando a partir do exemplo, não é do que a gente fala, é do que a gente faz. E aí eu reproduzo comportamentos num piloto automático, até tomar consciência, até olhar, sair do julgamento. O que é sair do julgamento? Eu curo essa dor em mim. Porque eu só julgo alguém que eu não compreendo, que eu não entendo. Então todo o processo de cura, com a nossa infância, com a nossa criança interior, é olhar para os nossos pais e compreender a situação que eles estavam, a criação deles, como eles foram moldados, o que eles podiam dar e o que eles não conseguiam dar. Aí eu entro em perdão, entro em auto-perdão, porque por muito tempo eu não os compreendi, eu não consegui ter compaixão, eu não consegui ter empatia, eu estava apenas na criança ferida, esperneando, exigindo, querendo que eles dessem o que eles não conseguem dar. Isso é curar a criança interior da gente, na raiz. E aí, se aquilo é tão importante pra mim, então vamos lá, o afeto, o carinho, a troca, uma conversa, e eu não tive, eu vou construir. Eu, Gabriela, tive um lar, claro, todo mundo tem conflitos, e eu tive muito da minha mãe, de empatia, de se colocar no meu lugar, de me validar como uma menina que na sala era a única de cabelo enrolado, um exemplo. Foi isso que aconteceu comigo, que sofria bullying, mas que ela falava, você é linda, e eu acreditei, e aí o bullying passava batido, porque eu acreditava que eu era linda, porque minha mãe falava que eu era linda. Eu tive muita validação de quem eu sou, mas eu tive também vazios de coisas que eu esperava e que não vinham. Por exemplo, a minha mãe, ela foi uma professora que trabalhava pra caramba. Então eu super senti falta da minha mãe quando ela volta a trabalhar depois de 6 meses e eu fico com a empregada. E aí eu tinha histórico de sofrer maus tratos e biriri bororó. Então eu tive que curar tudo isso. Porque a minha criança, ela tava magoada. E aí eu fui aquela mãe que queria fazer diferente. Que quis ser mais presente pro meu filho. Porque o quanto aquilo
a presença da minha mãe me fez falta, eu não queria que meu filho tivesse. Então eu fui buscar o quê? Ajuda. Porque como que eu ia entregar uma presença se eu estava ferida com a minha mãe? E eu continuei esse processo de cura mesmo depois de mãe, porque eu percebi a minha dificuldade de estar ali, disponível emocionalmente. Porque uma coisa é você estar, outra coisa é você estar em presença, disponível. Porque era uma ferida aberta para mim. Porque doía em mim. É como se eu olhasse para o meu filho pedindo a minha atenção e eu lembrasse da Gabrielinha que queria e não teve. E aí tinha ali uma funcionária que ainda pá. Certo? Então, meus amigos, nós pais, porque eu também sou pai e mãe, mas vamos lá. Se você é pai e mãe, eu pretendo ser. Nós somos imperfeitos, nós vamos reproduzir muitas vezes as nossas dores. Se a gente não buscar ajuda para transmutar, nós vamos ter muita dificuldade de dar amor, de dar compreensão, de dar aquilo que nós não recebemos. E como filhos, de novo, que todos nós somos, esquece a ideia de que você não tem trauma inconsciente com seus pais. Você tem. Em algum nível você tem. Os meus traumas, por exemplo, eu fui identificando desde o nascimento, eu sempre conto essa história, que eu fui separada da minha mãe, porque as duas correram risco de morte e eu fiquei 3 dias na incubadora. Eu registrei abandono com relação à minha mãe. É como se eu tivesse passado uma vida buscando esse vínculo, buscando uma aproximação. E hoje, graças a Deus, eu sinto essa conexão com a minha mãe. Eu não tenho mais dentro de mim aquela raiva, porque a raiva é uma impotência da nossa criança, é uma memória do que não veio. Daquela pergunta que ficou, por que você me abandonou? Mas eu nunca me abandonou. Aí você muda a percepção do momento trauma. E tudo isso eu encontrei na constelação familiar, no processo terapêutico. E fui me reconectando, sabe, profundamente com os meus pais, porque uma relação aparentemente boa, tranquila, eu sempre tive. Mas eu não imaginava que eu carregava tantas coisas dentro de mim. E aí eu fui descobrindo que todos esses vazios que eu fui registrando, a ideia de que fui rejeitada, fui abandonada, que a minha mãe foi trabalhar, o trabalho era mais importante do que eu, o dinheiro era mais importante do que eu, coisas que uma criança registra inconscientemente. Eu fui limpando. Chegou um ponto que eu descobri, por exemplo, que eu me voltava contra a prosperidade porque o dinheiro, porque uma carreira tirou a minha mãe cedo demais de perto de mim. Veja bem, a gente se volta contra a nossa prosperidade. Se, vamos lá, algum dia, por exemplo, por conta do dinheiro, de uma necessidade, ok, lícita, mas a tua criança ficou pé da vida, porque a necessidade biológica de um ser humano é ficar juntinho da mãe até ele terminar a fase filhote dele, que é até 3 anos de vida. E quanto mais você consegue dar presença pro teu filho nos primeiros anos de vida, naturalmente ele vai se preenchendo, ele vai se tornando independente porque ele teve o que ele precisava. Saciou a necessidade emocional de vínculo dele, foi preenchendo a base emocional que ele vai levar para o resto da vida. Quando esse afastamento é precoce, porque 6 meses é precoce para um bebê, para uma criança, meu amor, aí o que acontecia? Os meus vazios, as minhas carências, eu revivia nos relacionamentos, porque aquilo que não está curado entre nós e os nossos pais, eu vou reviver, eu vou transferir a minha necessidade da figura paterna, sendo mulher, para o meu parceiro. Eu, sendo homem, eu vou transferir os meus vazios emocionais da mãe que não estava presente pelo tempo que eu queria, necessitei enquanto criança, eu vou transferir para minha parceira. Então é um problema você carregar tudo isso. Então eu vou deixar essa dica aqui, porque o tempo do vídeo está acabando do YouTube, para vocês. Vocês querem começar a resolver a vida? Olhe para a relação inconsciente, para os seus traumas inconscientes com relação a pai e mãe. Esse é o caminho. Não tem outro.